A receita de hoje vai ser frango à milanesa, frango empanado. Então, vou ensinar vocês como fazer um franguinho bem gostoso e temperado, tá certo? Então, aqui vocês vão ver que eu tô usando um saco de farinha de farofa para poder bater nesse frango. Eu tenho essa vibe, né, de reutilização, então eu tento reutilizar todas as embalagens que eu compro de alimentos. Então eu vou usar ele para, em vez de usar papel filme, né, você pode usar papel filme, eu vou usar esse saquinho, deixando sempre o lado sem a tinta, né, em contato com a comida. Então eu nunca coloco a tinta em contato com a comida. Muito bem, então agora eu vou fazer os filezinhos, eu vou dividir eles em bifezinhos de frango. Vocês vão ver aqui, ó, não é uma das melhores coisas que eu faço, mas eu vou fazendo, ó, e vou deixando eles até bem fininhos. Só que isso aí já é gosto pessoal, tá certo, minha gente? Eu gosto do frango bem fininho. Eu gosto também de fazer o frango render bastante aqui em casa, porque eu tento de comer menos carne o possível, né? Toda essa ideologia de quanto menos carne você comer, menos impacto tem no meio ambiente, coisa e tal. Eu tenho um dia sem carne na semana. Então, eu sempre tento fazer render o máximo possível as carnes para poder não gastar tanto dinheiro com carne, né? Melhor comprar fruta, verdura, ovo e essas coisas. Então, eu abri aqui bem, deixei ele do jeito que eu quero. E agora eu vou temperar. Então esse é o momento mais importante. Se você não quiser bater o frango, tudo bem, não precisa. Agora o tempero é muito importante. Eu vou usar vinagre de maçã. Eu faço em casa, né, meu vinagre de maçã. E aí eu vou colocar junto com ele uma colher de sopa de lemon pepper, uma colher de chá de cúrcuma e coloquei aqui uma colher de chá também de alho em pó. Você pode também espremer um alho aí dentro, se você quiser, porque eu tinha acabado o alho aqui em casa. E uma colher de chá de páprica defumada. Vou ralar aqui metade de uma cebola pequena. Não adianta colocar muita cebola quando você vai temperar um frango, que você vai fritar depois, porque essa cebola que você vai colocar aqui no tempero, ela vai acabar se misturando com tudo. Então, e não vai ficar no frango em si. Então, é só para dar o sabor. Então, eu coloco pouco para não ter tanto desperdício. Vou colocar agora uma colher de sopa de sal, tá certo? Para 1 quilo de frango. Muito bem, misturei bem esse caldinho e agora eu vou cuidadosamente molhar todos os bife de frango, né? Os filés de frango que a gente cortou. Então, vou dar uma misturada boa. Ter certeza de que ele foi todo misturado, né? Junto com esse tempero que a gente fez. E eu vou deixar ele quietinho, tampar e deixar ele pelo menos 1 hora, tá certo? Com ele nesse tempero. E se você quiser, você pode fazer também no dia anterior. Você faz no dia anterior e no outro dia você pega e vai utilizar esse frango. Então, ó, eu fiz no dia anterior e aí hoje, ó, eu vou colocar ele a milanesa. Então, eu tenho aqui, ó, farinha de trigo, ovo, eu coloco metade do tamanho do ovo. Eu vejo assim o tamanho do ovo, coloco metade da quantidade do ovo de água, bato bem. E farinha de rosca, né? Aqui mesmo eu tô usando essa farinha de rosca que eu fiz de creme cracker. É só triturar o creme cracker que vira uma farinha de rosca, entre aspas, né? Você vai ver que isso aí foi um dia que tava faltando umas coisas aqui em casa. Não é melhor do que farinha de rosca de verdade. É até pior, né? Porque é mais industrializado, mas só que é uma boa dica, né? Se você vai fazer uma receita e não tem farinha de rosca, você pode triturar o creme cracker e usar. Muito bem, então vou pegar o frango temperado, o que eu passei e deixei todinho naquele vinagre, passar ele no trigo. Depois que eu passei ele no trigo, eu vou passar no ovo. E depois que eu passar no ovo, eu vou colocar na farinha de rosca. Isso vai fazer o empanado dele ficar bem grossinho e bem gostoso, tá bom? Então agora não tem segredo nenhum, né? É só agora colocar na farinha de rosca e deixar ele todo bem empanado. E aí agora, ó, eu vou botar na velocidade da luz para ele bem rápido, para eu colocar todos esses frangos empanados.
Esse temperinho que eu uso, né, que é usando a páprica defumada, cúrcuma, lemon pepper e sal, ele fica muito bom com frango, né, em geral. Então você pode fazer esse tempero também, colocar no frango e fazer ele só grelhado, tá certo? Que fica uma delícia. Muito bem, eu coloquei mais um ovo aqui, né, e acabou a minha farinha de rosca, praticamente, né. Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha de aveia aqui para poder me ajudar a terminar de fazer os meus empanados, tá certo? Você pode usar farinha de aveia, você pode usar também farinha de mandioca, aquela de fazer farofa. Então, você pode ser criativo, tá bom? Para poder misturar e fazer sua farinha de rosca render. Pronto, então aqui eu tenho empanado 1 quilo de peito de frango, né? Filé de peito de frango. Então, isso aqui em casa é muito. Então, eu uso para 2 almoços, tá bom? Então, eu vou congelar metade dele e o resto eu vou fazer pro almoço de hoje. Então, eu coloco ele aqui, ó, numa forma, coloco no freezer. E quando ele estiver durinho, eu pego e coloco em uma sacola plástica e deixo no freezer para quando eu for querer utilizar. Muito bem, numa panela eu coloco óleo, quando o óleo estiver quente, só quando ele estiver quente que você vai colocar esse frango pra fritar. Eu tô usando aqui uma panelinha, você pode ver que é uma panela antiga, ó, mas só que essa aqui é a que a gente usa sempre pra fazer fritura, né? A gente não quer deixar as outras panelas feias, então a gente sempre designa uma panela pra fritura e a gente vai utilizando sempre ela, por isso que ela tá assim, ó, mais sujinha, mais acabadinha, mas é ótima pra isso. Aqui também eu tô usando essa minha pinça, né? Eu já postei no Instagram declarando meu amor pela pinça, mas ela é muito útil. Ela ajuda você a fritar, você pode mexer sem ter problema, e você tem toda a mobilidade, não tem na mão, você tem segurança para poder pegar as coisas da panela. Eu adoro pinça, eu acho que é um dos utensílios da cozinha, um dos mais úteis. Muito bem, cuidado para não fritar demais, tá certo? Deixa ele douradinho, ó, colocar aqui num, aí é uma panela, né? Mas num prato com um guardanapo, deixar escorrer bem e pronto. Você já pode comer. Comendo aqui com arroz, feijão e creme de milho. Eu adoro frango empanado com creme de milho, acho que é uma combinação perfeita. E pronto.